Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Hoje nós vamos abordar o tema a bicicleta e a mobilidade urbana. Para isso nós convidamos o professor Rafael Milani Medeiros, ele é que é mestrando em gestão urbana e que é um especialista nesta área de mobilidade através da bicicleta. O professor Rafael Milani Medeiros, ele é técnico em desenho industrial, formado aqui pelo Cefet do Paraná, ele é graduado em design pela Universidade Federal do Paraná, ele é sócio fundador da empresa Ideorama, que é dedicada ao design, à comunicação e à pesquisa. Ele coordenou 13 pesquisas quantitativas e qualitativas na área de diagnóstico de comunicação interna, qualidade de satisfação dos clientes e perfil de usuários. Ele também iniciou seus estudos na área de mobilidade urbana a partir de um projeto de graduação realizado em 2002, sob o título A Bicicleta como Alternativa de Transporte de Curitiba. Ele realizou, contratada pela Comec, que é a coordenadoria da região metropolitana de Curitiba, um estudo de perfil e destino dos usuários de ônibus residentes nas cidades do entorno de Curitiba, ou seja, na região metropolitana. Ele atualmente está fazendo o mestrado em gestão urbana na PUC do Paraná e ele está realizando uma pesquisa sobre a construção social da bicicleta como meio de transporte. Ele é diretor do Plano Urbano, uma empresa dedicada à pesquisa, planejamento e projetos no espaço urbano. Rafael Milani, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu tive a oportunidade de assistir a sua pré-qualificação da sua dissertação de mestrado lá na PUC, achei um tema muito interessante. Eu já há muito tempo acompanho essa questão da bicicleta. Aqui em Curitiba, evito andar de bicicleta, porque tive um amigo na época de estudante que morreu atropelado aqui pelas bicicletas, mas como vereador e também como membro do Conselho das Cidades durante 4 anos, nós sempre defendemos a utilização da bicicleta como meio de transporte e de locomoção, ou seja, de deslocamentos urbanos, e eu vejo que você abraçou essa causa, você mais ou menos no teu currículo conta como é que você entrou nessa luta pelo transporte alternativo, por essa alternativa de transporte. Aliás, durante muitos anos nós lutamos para que Curitiba tivesse um plano de deslocamentos urbanos, ainda não tem. Na Europa, as cidades com mais de 100 mil habitantes, já há mais de uma década, elas têm um plano de deslocamento urbano e aí envolve todas as formas de deslocamento, desde o deslocamento a pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô, transporte individual. Então, eu gostaria que você contasse da importância dessa luta e a importância que ela tem para a nossa civilização, pelo estágio atual que nós nos encontramos, um período em que se fala de aquecimento global, de elevação do nível dos mares, o derretimento das calotas polares, enfim. A palavra é sua, nos dê uma aula aí, Rafael. Obrigado, primeiramente, professor, pelo convite. Eu acho que também o que lhe atraiu na temática que eu estou desenvolvendo, né, a minha pesquisa dentro do mestrado, é o fato de que a bicicleta é uma discussão muito contemporânea dentro do espaço urbano, das grandes cidades especificamente, né? Na verdade, a bicicleta não se trata de uma luta
em torno da bicicleta. Na verdade, se trata de viabilizar o crescimento do uso da bicicleta dentro das cidades, dos grandes centros urbanos, que hoje tem poucas opções, né, em termos de melhoria do conjunto da mobilidade, né? Então, se trata mais de uma necessidade do que especificamente de uma luta, uma crença, né, uma paixão em torno da bicicleta. Na verdade, não. Ela é um veículo não só viável, como desejável de ser fomentado dentro do espaço urbano. Em relação à tua primeira pergunta, como que eu entrei, né, como eu caí nessa discussão sobre a bicicleta como meio de transporte dentro do espaço urbano, é interessante porque foi absolutamente por acaso, né? Eu estava concluindo minha graduação na Universidade Federal do Paraná, eu me graduei em design de produto, então era normal que a gente pensasse objetos, né, para que eu desenvolvesse um projeto e que todo o meu desenvolvimento fosse em torno do objeto, né? E eu pensei, eu sempre usei a bicicleta muito para cicloturismo, né? No nosso litoral, descia pela Graciosa de bicicleta. Usei muito a bicicleta dos 15 aos 18 anos, né? Durante o meu período do Cefet, por necessidade mesmo. E quando eu fiz os 18 anos, tirei a carteira de motorista, eu abandonei a bicicleta, né? Mais ou menos o perfil padrão do usuário de bicicleta, né, dentro da cidade. Porque o carro ele tem uma série de conveniências, né, uma série de valores que a gente acaba cedendo, né? Por mais que eu não tivesse o carro, usasse o carro da minha mãe, por exemplo, eu acabei por usar o carro como meio de transporte principal durante a minha universidade. Ao concluir minha graduação, retornou o tema da bicicleta, mas como objeto. Eu queria desenvolver, na verdade, fazer um redesenho das bicicletas populares, né? A barra forte, a barra circular, porque naquela época 50% do mercado de bicicletas do Brasil ainda eram as bicicletas de transporte, né? As bicicletas de grandes resistências e as bicicletas mais simples, né? Os modelos chamados populares. Pois bem, eu comecei a desenvolver a bicicleta como objeto e me deparei com um documento da Comissão Europeia para o Meio Ambiente, né, que se chama Cidades do Futuro, Cidades para Bicicletas, né? E me chamou a atenção o título, porque, na verdade, você atrela a ideia de tecnologia e conforto ao metrô, ao carro, e não às bicicletas, né? Então, assim, a Europa exerce essa imagem em torno a gente tem esse imaginário em torno da Europa de que lá a gente tem somente os países desenvolvidos e que o que vem de lá é o que é sempre de ponta. E me chamou a atenção eles estarem falando de bicicletas, né? Em 2001, um documento de 2001, um documento de promoção que procurava incentivar os prefeitos das cidades europeias a compreenderem a missão, a viabilidade e a função da bicicleta no meio urbano. Esse documento assim, me influenciou bastante, porque eu passei a entender a relação sistêmica que a bicicleta poderia ter, né, dentro do conjunto da mobilidade. Ou seja, eu vi que aquele movimento que eu fiz, por exemplo, aos 18 anos, e abandonar a bicicleta como meio de transporte, né, estava relacionado ao fato de que na cidade onde eu vivia não havia uma promoção, uma proteção em torno do usuário da bicicleta como meio de transporte, para que eu não mudasse de modal, né, de modo de transporte. Sim, a cidade que você vivia e vive é Curitiba. Curitiba, exatamente. E Curitiba até algumas décadas atrás tinha, podemos assim dizer, tinha entre as suas políticas criar ciclovias, mas as ciclovias estavam em áreas que dificultavam as pessoas, estão em áreas ainda, as pessoas se deslocarem, principalmente quem vai para o trabalho. Eu mesmo vi colegas meus que usavam a ciclovia e que tinham medo de ser assaltados, e alguns foram assaltados. O problema perdura, inclusive, né?
Aqui, essa questão as ciclovias de Curitiba, né, e as políticas públicas de tratamento da bicicleta dentro da cidade. Bom, em 77 houve um decreto municipal que instituiu uma comissão para analisar a viabilidade da implementação de um plano cicloviário para a cidade de Curitiba. Essa comissão observou que era viável o plano e traçou uma meta de 177 quilômetros de ciclovias, né, e sendo que a primeira intervenção viria lá do norte da cidade até a região noroeste. Vamos situar lá da Barreirinha. Da Barreirinha, ligando a cidade industrial nascente naquela época, né? Então, assim, essa coincidência desse eixo de passar, por exemplo, por grandes parques, pegar o eixo ferroviário por exemplo, a região de parques foi uma decisão acertada, no sentido de que a variação topográfica nesses eixos, né, ao longo do leito de rios, ou então, por exemplo, no antigo ramal ferroviário, ela é boa também para a bicicleta, porque é pequena a variação topográfica, né, tenho poucas descidas e subidas, então eu consigo um deslocamento com melhor qualidade, que é um aspecto técnico importante para vias destinadas à bicicleta. Mas ela é um mito de que as ciclovias de Curitiba foram pensadas somente para o lazer. Não, elas foram pensadas inicialmente para o transporte, né? Aparentemente existe toda uma argumentação em torno da bicicleta como meio de transporte, porque a mão de obra residia, né, em boa parte no norte da cidade, e a gente tinha uma nascente cidade industrial, e os trabalhadores, eles são, né, não só em Curitiba, mas também em outras cidades do mundo, uma parcela da população que tem um interesse muito grande em usar a bicicleta como meio de transporte, por questões de custos, etc. Você falou que você entrou nesse ramo fazendo um estudo do produto a bicicleta. Uhum. Agora, a origem da bicicleta, ela remonta ali ao século XIX, XVIII. Eu mesmo lembro, quando eu era criança, eu tinha um álbum de figurinhas com vários tipos de bicicleta, algumas que eu nunca vi na minha vida, e que a bicicleta, ela, no passado, pelo menos nos desenhos, nas fotografias, ela era usada por pessoas ricas, de poder econômico. Então, o histórico da bicicleta, ela é anterior ao automóvel, bem anterior ao automóvel? Ele é bem anterior ao automóvel, o uso dela como meio de transporte é anterior, pela maior parte da população, também é anterior ao automóvel. O que acontece é que tem um fenômeno que ocorre principalmente no pós-guerra, né, que você percebe que as cidades europeias, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico de uso expressivo da bicicleta como meio de transporte, Amsterdã, por exemplo, né? Cidade holandesa, maior cidade holandesa. Na década de 50, eles tinham quase 60% do total de deslocamentos, né, efetuados em bicicleta. Entre a década de 50 e a década de 70, esses 60% caíram para 20%, né, uma redução drástica. Acompanhando isso, a gente tem um aumento da renda da população e a gente tem um aumento do número de carros per capita. Então, o carro exerce uma pressão sobre a bicicleta como para desestimular o uso, né? Quando a gente chegou nesse ponto, lá embaixo, né, de uso da bicicleta em Amsterdã, você percebe que se iniciaram as políticas públicas para promoção da bicicleta, para voltar a ter os níveis anteriores, né? O resultado dessas políticas públicas é que hoje você tem em Amsterdã 40% do total de deslocamentos efetuados de bicicleta. Em relação especificamente ao que antecede, esse formato da bicicleta que a gente tem hoje, né, falando sobre o objeto, que seria o quadro diamante, né, ele vem do começo do século XX, né? É interessante observar como que a bicicleta contemporânea, esse quadro mais comum que a gente conhece, se formou, que é uma forma que está estável já nos últimos 110 anos, né, portanto, que a gente tem desenhos da bicicleta já do Da Vinci, né? Então a gente tem ali, lá em 1500, 1600, né? Não sei exatamente precisar,
você já tem desenhos, né, do que muito próximos ao que seria a bicicleta hoje. Você não tinha como viabilizar estruturalmente aquela forma e aquele tipo de corrente, mas ele já falava na transmissão, o desenho tem a transmissão traseira. Interessante também observar na formação da bicicleta é como a tecnologia ela é formada socialmente também, né? A tecnologia influencia a sociedade influencia a tecnologia, porque a bicicleta não foi um gênio que inventou ela, né? Foi o conjunto da sociedade, as várias pessoas interessadas nesse objeto que foram conformando ela. Ela passou por triciclo, por quadriciclo, ela foi com roda alta na frente, roda baixa atrás, né? E isso essas alterações no objeto foram geradas a partir do interesse que a sociedade tinha. No caso, por exemplo, para estabilizar a bicicleta, como a gente conhece hoje esse modelo do quadro diamante mais popular, ele foi em decorrência, por exemplo, da invenção da câmara de ar comprimido, né? Porque as bicicletas antes de 1900, elas tinham os pneus, por exemplo, maciços, o que gerava muita trepidação, né, e que tornava desconfortável o uso para transporte, por exemplo. Então, antes de 1900, a bicicleta era basicamente usada para exibicionismo e para corridas, né? A partir da redução da roda dianteira, né, e que aquela roda grandona lá, por exemplo, ela tornava o uso da bicicleta muito difícil, né? Você passou a ter um objeto que ele era acessível, né, em termos eu conseguia guiar a bicicleta com muito mais facilidade do que você nas versões anteriores dela. Isso popularizou, aí a gente conhece esse fenômeno de crescimento, né? A bicicleta sempre foi muito popular. O ciclismo, ele é um esporte popular em muitos países. Uma vez eu estava no Uruguai e teve uma série de corridas lá no Uruguai e quem ganhou foi um atleta curitibano. E eu fiquei impressionado porque ele foi a manchete no dia seguinte em todos os jornais do Uruguai, na televisão. Na França também o ciclismo é muito desenvolvido. Volta da França. As competições. Aqui no Brasil, o ciclismo ainda patina. O que você atribui isso, já que nós temos uma diversidade étnica, praticamente todo o Brasil pode usar a bicicleta, temos muitas regiões planas. Sobre o ciclismo desportivo eu posso falar muito pouco, né? Porque na verdade os meus estudos são em torno da bicicleta como meio de transporte em grandes centros urbanos, né? Agora, eu posso ligar com uma coisa que você disse no início da nossa entrevista, que seria, por exemplo, que você não usa a bicicleta aqui porque você se sente inseguro e que você... Eu tive um trauma na época de estudante, um colega nosso faleceu. Trabalhava e foi atropelado. Sim, eu tive colegas também atropelados na canaleta do Expresso, e é justamente isso que eu queria colocar. Por exemplo, no caso, muitos ciclistas aqui de Curitiba, né, ciclistas profissionais, eles usam a BR-277, por exemplo, para fazer o seu treinamento. Porque você precisa de longos trechos contínuos para, por exemplo, para desenvolver a tua capacidade ciclística, né? Porque numa corrida você não para nos sinais, por exemplo, como meio urbano. Então eles usam as vias que têm maior continuidade. E recentemente, por exemplo, a gente teve um atleta que faleceu na 277, atropelado por um caminhão, que gerou também uma manifestação na BR. E isso, eu acho que é um fator de desestímulo bem importante, porque se eu tenho, por exemplo, mais pessoas utilizando a bicicleta dentro da cidade, em meio urbano, né, após a fase da infância, que boa parte das pessoas atrelam a bicicleta, por exemplo, a um objeto infantil, que é destinado exclusivamente ao lazer de crianças e com crianças, você tem uma tendência a essas pessoas não observarem o ciclismo como um esporte também. Porque se eu tenho 50% da população que usa a bicicleta como meio de transporte, desses 50%, de repente 0,5% vai pensar em trabalhar ela como esporte, eu acho que você aumenta as possibilidades de ter um número maior de atletas, né?
eu acho que essa falta de suporte da bicicleta como meio de transporte em meio urbano tem influência também no número de atletas que se trabalham. O senhor aborda a questão da bicicleta como meio de transporte e nós sabemos que durante muito tempo a bicicleta ela esteve vinculada como meio de transporte das camadas mais humildes, dos trabalhadores, dos operários. Hoje nós observamos um fenômeno um pouco contrário, ou seja, pessoas que têm consciência e que usam a bicicleta por uma convicção. O professor Fábio Duarte, que é nosso professor aqui na Uninter, é o coordenador do mestrado e doutorado de gestão urbana da PUC, que é o seu orientador, ele, por uma questão de opção, ele vai trabalhar na PUC. Ele um dia disse, olha, se eu puder eu vou lá aqui nos nossos estúdios da Uninter de bicicleta. Então você percebe que as pessoas que têm um nível social mais elevado, uma conscientização política, usam, porque além de fazer bem à saúde, também é uma forma de mostrar à sociedade que você pode se locomover dentro do meio urbano de bicicleta e assim tem todas as vantagens que a bicicleta acarreta. E havendo infraestrutura, a bicicleta tem vantagem sobre os outros modos de transporte, né? Além dela ter custo zero, ela tem as questões ambientais, como você colocou, a emissão zero. Ela tem uma eficiência no deslocamento maior do que outros modos de transporte para distâncias até 7,5 km. Então, ou seja, você anda mais rápido de bicicleta do que de automóvel. Do que de automóvel, do que de moto, do que de metrô, do que de carro, porque você tem que considerar no seu deslocamento dentro da cidade a distância porta a porta. O senhor tem algumas imagens, agora nós poderíamos passar nesse primeiro bloco, algumas imagens que o senhor pode fazer um comparativo entre esses meios de transportes e a utilização da bicicleta aqui em Curitiba. O senhor não quer mostrar e comentar para nós? Porque aqui em Curitiba está havendo uma conscientização muito grande a esse respeito e há um movimento até muito forte para a utilização da bicicleta. Eu gostaria que o senhor comentasse essas imagens, o que o senhor tem ali para nos mostrar, professor. Em relação ao movimento aqui, a gente tem a Marcha das 1000 Bicicletas, né? Certo. Que tem vários números em relação a isso. Foi agora no ano de 2011, faz parte das atividades do mês da bicicleta, que é promovido por... Essa é uma marcha, dá para colocar isso, aqui em Curitiba. Sim. Foi uma marcha realizada esse ano aqui em Curitiba, né? São à noite essas marchas? Não, na verdade, essa especificamente ocorreu à noite, mas ela faz parte do mês das bicicletas, que são todas pessoas da sociedade civil não institucionalizada, que estavam numa demonstração de força no Dia Mundial Sem Carro, para demonstrar que existem pessoas na cidade que estão querendo inserir a bicicleta como meio de transporte, né? E que a gente, para isso, a gente já tem a consciência, né, de que existe a necessidade de políticas públicas efetivas. Sobre a questão da classe, né, e usuários, por exemplo, que você colocou, é interessante observar, por exemplo, que países que têm o ciclismo utilitário bem desenvolvido, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Holanda, como é o caso da Dinamarca, são países que a renda per capita é alta, é muito maior do que a do Brasil. E os níveis de ciclismo também são muito mais altos. Então, o que acontece é o seguinte, que existe uma imagem que justamente deve ser trabalhada para que a bicicleta contemple a maioria da sociedade. Porque, na verdade, ela é associada às camadas mais pobres aqui no Brasil. Né? Agora, ela deixa de ser associada às camadas mais pobres a partir do momento que a maior parte dos cidadãos, a boa parte dos cidadãos começa a enxergar esse objeto como um meio de transporte. Então, você tem, por exemplo, na década de 70, que eu estava colocando que é um marco na formulação e execução dessas medidas de promoção da bicicleta, você tem os reis da Holanda,
né, e os reis o rei e a rainha da Holanda e o rei e a rainha da Dinamarca, né, em face à primeira grande crise do petróleo, saindo às ruas e se deixando fotografar, você veja, realeza, né, se deixando fotografar de bicicleta e sair estampado nos jornais. Nós temos a solução para o transporte, né? Então você veja que lá também houve a necessidade de dizer que, olha, nós estamos aumentando a nossa renda, nós temos dinheiro, mas a bicicleta é uma questão de necessidade. Nós temos que priorizar esse objeto como um meio de transporte. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco o Rafael Milani Medeiros, ele que é mestrando em gestão urbana, e o tema é a bicicleta e a mobilidade urbana, e no próximo bloco nós voltaremos com esse tema. O professor Rafael tem imagens, vai nos mostrar tudo isso, porque é o tema do momento, ou seja, os deslocamentos urbanos através da bicicleta. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Nós vamos continuar nesse segundo bloco, entrevistando o professor Rafael Milani Medeiros, ele e o tema deste debate é a bicicleta e a mobilidade urbana. Rafael, durante o período que eu estive lá no Conselho das Cidades, é um órgão ligado ao Ministério das Cidades em Brasília, nós observávamos que o Ministério das Cidades ele tem muitos recursos para as cidades, para os municípios, inclusive recursos a fundo perdido, para que investam em ciclovias, em ciclofaixas, ou seja, a utilização da bicicleta. E no primeiro bloco você falou que hoje 40% da população da Holanda ela utiliza como meio de transporte, a cidade de Amsterdã especificamente, a bicicleta. Eu lembro que se falava muito também de que a Holanda
ela tem também recursos a fundo perdido para municípios e cidades do mundo todo para investir na bicicleta. Por que esses países incentivam tanto a utilização da bicicleta? A Holanda talvez até se justifique, porque boa parte da Holanda está abaixo do nível do mar e eles têm a preocupação no sentido de que com o aquecimento global não aumente o nível dos oceanos. Como é que você vê essa situação? Por que os municípios, as administrações municipais ainda estão vacilando muito nessa questão dos deslocamentos urbanos pela bicicleta? Ok. A gente tem o processo de fomento à bicicleta como meio de transporte no Brasil, especificamente das cidades com mais de 1 milhão de habitantes ou com mais de 500 mil habitantes, ele realmente está patinando. É uma série de motivos que leva a bicicleta a se tornar, digamos, aí, a vedete dos transportes urbanos aí no ano corrente. Você tem, por exemplo, né, a imprensa está divulgando, já está caindo quase no senso comum que, por exemplo, grandes cidades podem, né, e oferem vantagens em promoverem a bicicleta como meio de transporte. Então, você está vendo Londres, você está vendo Buenos Aires, você está vendo Nova York, você está vendo já consolidado Amsterdã, você está vendo Copenhague, você está vendo Paris, você está vendo uma série de cidades que são destinos turísticos importantes, destinos de negócios importantes e referências também em planejamento urbano, dando um tratamento especial à bicicleta, né, com prefeitos praticamente abraçando a bicicleta e se deixando... Desculpe, você falou algumas cidades que cai neve, que tem muito frio, e mesmo assim as pessoas usam bicicleta. Isso, inclusive essa comissão de 77 de Curitiba, ela discutiu essa questão do clima da cidade, por exemplo, se não seria um impeditivo. Não, não é, né? Porque você não pode pensar a bicicleta como o único meio de transporte, a solução para os problemas da mobilidade urbana. Você pode usar a bicicleta, né, quando houver condições climáticas para isso. O uso da bicicleta vai fazer com que você também aprenda a usar os meios de transporte coletivos, né? Então elas se complementam, né? E você, ao passo que a sociedade vai evoluindo, né, nesse encorajamento ao uso da bicicleta, você acaba também percebendo que o frio não é um problema para você. Pelo contrário, a sensação térmica de quem pedala é melhor do que a sensação térmica de quem usa uma moto, por exemplo. Né? Então você tem essa possibilidade de mostrar para as pessoas que elas podem usar mesmo durante o frio ou inclusive, por exemplo, em cidades mais acidentadas, como é o caso de São Francisco, que está tendo alguns resultados positivos no fomento da bicicleta. São Francisco na Califórnia. Na Califórnia, exatamente. Que é quente e ainda por cima, né, tem a variação topográfica bem interessante. Voltando à questão anterior, do porquê que uma cidade pode e deve fomentar a bicicleta como meio de transporte, é porque a bicicleta tem propriedades únicas como meio de transporte, né? Ela, especialmente no momento que a gente vive, ela ocupa pouco espaço, ela é acessível a uma ampla maioria, né? Ela contribui para a redução das emissões. Hoje o custo médio de uma bicicleta? Olha, tem estudos, pessoas que dizem que uma bicicleta ela não tem como, de qualidade, ela não tem como custar menos do que $250, né? Então aí a gente tem bicicleta. Mas nós temos até por R$100 aqui no Temos Brasil. até por R$100. A grande questão é assim, o que vai acontecer com essa bicicleta daqui a 2, 3 meses? Pode ser inclusive um desestímulo ao uso, porque a pessoa não consegue regular a bicicleta, ela dá muita manutenção, né? Então a pessoa... Mas desculpa, o custo da manutenção da bicicleta também não tem nem comparação. Não tem nem comparação, mas o grande problema muito é você querer usar a bicicleta como meio de transporte, por exemplo, fazer 2 ou 3 vezes por semana, você fazer determinados trajetos, por exemplo, você vai para a academia correr, né? Ou você vai para a academia fazer spinning. Em vez de você ir de carro até a academia e pegar o trânsito, você pode deixar seu carro em casa, fazer parte dos seus exercícios já no trajeto até a academia, né? Então, se você quer a bicicleta como um veículo disponível para você usar, ele tem que estar disponível a todo momento e tem que proporcionar conforto. O que eu estou dizendo é que bicicleta de baixo custo, normalmente ela não proporciona esse conforto ao usuário, que é a mesma coisa de você ter um carro velho,
né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho um Fusca 1968, né? Ele é estilo 10, conforto e segurança 0, né? Você tem essa problemática de, por exemplo, vai usar a bicicleta, as marchas não estão engatando direito, enfim. Nas cidades, é acessível a uma ampla maioria, porque você não tem um custo, por exemplo, do combustível, você não tem o custo de manutenção é baixo, o custo do veículo em si é baixo, né? Você tem uma eficiência maior em deslocamentos até 7,5 km e você tem também um benefício à saúde coletiva, né? Eu estava observando uma entrevista anterior aqui à nossa, onde se falou, por exemplo, do problema da falta de... Anterior à nossa, não. Uma que existe no site, sim, que se aborda a questão da falta de oportunidade para se fazer exercícios físicos. Esse é um problema que tende a se acentuar. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já disse que os países em desenvolvimento estão seguindo o mesmo caminho dos países já desenvolvidos, que é o quê? Vai aumentando a renda, a pessoa tem menos tempo, trabalha mais, não tem tempo de fazer exercício, fica obesa, boa parte da população vai ficando obesa. Isso gasta todo o dinheiro que ganha em médico, medicamentos e perde a saúde. E não só o dinheiro privado, o dinheiro público também, né? O impacto sobre a saúde pública de problemas oriundos da diabetes, né? Problemas do coração que são relacionados com a falta de atividade física, né? De exercício físico. Eles são também objeto de interesse das municipalidades, e que tem como uma das formas de tratamento você promover a bicicleta. Por quê? Porque se eu vou me deslocar todo dia até o meu trabalho, se eu vou me deslocar todo dia até a minha escola, se eu vou me deslocar para fazer lazer, eu posso fazer esse deslocamento efetuando exercício físico, né? E você tem daí já números, né? Não se trata de crenças. Por exemplo, você tem a London School of Economics, que lançou um estudo dizendo que cada um dólar investido no fomento à bicicleta, ele retorna em $3 para a administração pública, em termos de, principalmente em termos de economia nos gastos públicos com saúde e também em termos de redução nas necessidades de investimento para as ações de redução das emissões de gases do efeito estufa. Rafael Milani, voltando à nossa realidade local aqui de Curitiba, recentemente a prefeitura ela fez uma ciclofaixa no anel central, que deve ser usado das 8 às 16 horas, aos domingos, e eu já passei várias vezes por aquele horário ali, e não vi ninguém utilizando as bicicletas. Até eu ouvi na imprensa, fiquei sabendo de que na época em que houve a inauguração dessas ciclofaixas, os ciclistas, não sei se até você estava junto lá, eles se manifestaram o contrário, fizeram de uma forma incorreta as ciclofaixas e ficou um ambiente de lazer, mas que as pessoas não usam, porque quem vai usar no domingo das 8 da manhã às 4 da tarde. E é um domingo por mês, né? Só. É apenas um. Um domingo por mês, isso com datas pré-marcadas. Então ficou, quer dizer, me parece um gasto inútil. A gente sabe que se luta muito para se ter um plano diretor cicloviário. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem sobre isso, o que isso representa, se isso foi mais uma jogada de marketing, como é que você viu essa atuação aí do município de Curitiba, que pelo menos na época em que eu era vereador, eu saí de lá faz pouco mais de 2 anos, sempre haviam iniciativas minha e dos meus colegas no sentido de que essa política de ciclofaixa se implantasse em toda a cidade, não apenas no ambiente central, como aconteceu depois de tantos anos. Sim. Bom, eu vejo por alguns vieses essa intervenção da prefeitura, né? Acho que isso é um reflexo da falta de capacidade do poder público de dialogar com a sociedade, de enxergar as reais demandas de partes da sociedade. Por exemplo, nós temos aqui desde 2006 um movimento cicloativista forte na cidade,
que vem discutindo, vem pedindo infraestrutura, né? E o que foi entregue foram aí cerca de 20 quilômetros isolados de ciclovia e outros 15 que ainda estão em construção. As ciclovias que foram entregues, elas são muito ruins tecnicamente, né? Você pega, por exemplo, a ciclovia da linha verde, que tem esse nome, e você vai ver que não tem condição de tráfego de bicicleta com qualidade, né? Com eficiência nenhuma. Especificamente sobre a ciclofaixa, qual é o intento da prefeitura, eu acho que fica bem claro que assim, todos os prefeitos das grandes cidades do mundo, eles estão, conforme eu acabei de dizer, eles estão se vinculando à imagem da bicicleta porque ela tem aspectos intrínsecos que são muito positivos, né? A ampla maioria da sociedade é simpática à bicicleta. A pessoa que não pode usar a bicicleta como meio de transporte, só pode usar o carro, ela se beneficia também de um ciclista porque é um carro a menos no trânsito. Então, eu acho que essa aproximação da prefeitura, que a prefeitura tem feito sistematicamente, ela se dá por um aspecto de imagem, gestão de imagem política até o momento. Né? É marketing. Exatamente. Você tem uma estratégia de dizer que você está realizando para a bicicleta, que aqui em Curitiba a bicicleta é efetivamente um meio de transporte. Né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso poderia até, inclusive, ter a atual gestão tem a chance de fazer isso através da elaboração do plano diretor cicloviário, que eu vou falar daqui a pouquinho. Voltando sobre a ciclofaixa, não é que os cicloativistas eram contra. Pelo contrário, eles são a favor da ideia, mas de forma permanente. Porque não pode uma cidade que é referência mundial em transporte urbano, né? Especificamente por exemplo, transporte público, não pode dar tratamento equivocado nas questões de trânsito. Porque ciclofaixa é uma terminologia que consta no Código de Trânsito Brasileiro. Só é ciclofaixa a estrutura permanente e dedicada aos ciclos. E constante. E constante, permanente, justamente. Então você não pode usar esse termo se você quer fazer uma estrutura voltada ao lazer. E outra, qual é a visão desse gestor público de inserir a bicicleta como lazer no centro da cidade, que é cinza, sendo que a gente tem um patrimônio, por exemplo, natural, de parques urbanos, que também é reconhecido mundialmente, que já tem infraestrutura cicloviária e que as pessoas já usam esses espaços como forma de lazer associada à bicicleta. Então, essa ação da prefeitura é um reflexo de como na cidade nós estamos enxergando a bicicleta. Sem consulta à comunidade diretamente interessada, com um nível técnico baixo, né? Porque você vê que tem uma série de erros, você faz o circuito todo, por exemplo, em 5 minutos. Então quer dizer que, por exemplo, eu moro no Boqueirão, eu vou até a ciclofaixa de lazer no centro da cidade. Eu vou como? Vou pela canaleta, vou pelas vias expressas, eu consigo colocar minha bicicleta dentro do ônibus, ou eu tenho que ter um carro para botar minha bicicleta lá atrás e chegar no centro e fazer o meu lazer. Aliás, até uma observação, essa região é uma região de edifícios que dificilmente as pessoas têm até bicicleta ali nessa região central. Eu acho que a ideia seria boa se ela fosse associada se ela fosse tecnicamente diferente, se ela fosse associada a outras ações da prefeitura. Por exemplo, em Londres, né, como eu estava falando, estão construindo 12 eixos estruturais que ligam o subúrbio da cidade, né, ao centro da cidade. Isso é uma forma de você... De ciclofaixas ou de ciclovias? Na verdade, são vias expressas cicloviárias. Você tem essas imagens aqui? Vai mostrar. Eu não tenho as imagens aqui. O que eu tenho é uma diferença do tratamento que a gente recebe, né, que os ciclistas recebem na cidade, dentro do mesmo elemento urbano, que seriam as canaletas preferenciais de ônibus. Né? Eu tenho... Só peguei aqui. Sim. Poderia pôr para nós essas imagens? Aqui estão algumas imagens relacionadas, né, ao envolvimento dos políticos com a bicicleta. Né? A gente tem aqui o ex-presidente Bill Clinton, a gente tem o governador Sérgio Cabral, o prefeito de Paris, o prefeito de Londres, com o ex-governador da Califórnia, Schwarzenegger. Aqui a gente tem o ex-prefeito de Bogotá, o secretário municipal de Esporte e Lazer de São Paulo. Então, para evidenciar
entendimento político de que sim, há vantagens em se vincular à bicicleta. Aliás, lá em Paris, eles estão alugando, a prefeitura coloca bicicletas para serem alugadas às pessoas. Isso, sistemas de compartilhamento a gente pode falar um pouquinho depois. Aqui a gente tem, né, sabidamente, a gente tem a proibição de andar de bicicleta nas canaletas exclusivas. Isso aqui em Curitiba. Isso aqui em Curitiba, né? Agora, olha só como é que é a situação lá em Londres. Eu tenho compartilhamento das vias exclusivas aos ônibus. Nas vias expressas. Com prioridade, né? Isso também ocorre em Berlim. Essa ação, né, o que aconteceu em Curitiba? O Diretran, né, a partir da sua fundação, passou a fazer estudos de fluxo de ciclistas dentro da canaleta. E realmente... Não para encontrar uma solução, mas para multar as pessoas? A título de estudos. Estudos. Isso, a título de estudo. Desses estudos, desse fluxo de ciclistas, houveram propostas, por exemplo, que tem um projeto dentro do Diretran, chamado Ciclofaixas de Diretran, que propõe em todos esses eixos estruturais, esses quase 80 quilômetros de canaletas que a gente tem, ciclofaixas paralelas, né? O que faz todo sentido, porque são eixos contínuos, planos, né? A gente tem uma qualidade de deslocamento em bicicleta muito boa ali. Ao invés de tomar como solução para o problema das bicicletas na canaleta, esse estudo, eles optaram por proibir a presença da bicicleta na canaleta, o que é uma atitude equivocada se você quer fomentar a bicicleta, porque você vai justamente prover a infraestrutura onde a demanda já está instalada. Esse é o primeiro passo, né? Que é justamente, por exemplo, o erro da ciclofaixa de lazer. Por quê? Ela faz todo sentido como meio de transporte, porque eu, por exemplo, que também uso a bicicleta como meio de transporte durante algumas atividades que eu faço durante a semana, em especial as que eu faço no centro, eu prefiro a bicicleta, porque é muito mais fácil estacionar. Mas né? Agora, nós temos dificuldades de guardar as bicicletas no centro. Sim, há uma outra infraestrutura. Faltam bicicletários, faltam paraciclos, né? A gente tem algumas iniciativas privadas, né? Como é o caso da bicicletaria cultural, que no centro da cidade é o primeiro espaço dedicado ao estacionamento de bicicletas. Aliás, especificamente. Durante um certo período, a prefeitura tentou alugar ou disponibilizar alguns bicicletários e teve dificuldades em encontrar empresas que se dedicassem. Parece que agora esse problema está sendo equalizado, que algumas empresas decidiram participar. Eu vou ligar o que aconteceu aí? Tá. Eu vou ligar com essa outra pergunta que você fez sobre Paris, por exemplo, do sistema de compartilhamento de bicicletas. Quem administra o imobiliário urbano em Curitiba é uma empresa multinacional que o que ela faz? Ela implanta o mobiliário urbano desenhado e explora a publicidade nesse mobiliário urbano. Né? Vamos explicar para os nossos alunos o que é o mobiliário urbano. Ok. O mobiliário urbano são os pontos de ônibus, né? Os totens informativos. Aliás, lá na Europa, em Paris mesmo, tem inclusive banheiros que fazem parte públicos do mobiliário urbano. Essas são peças do mobiliário urbano. Essa empresa, ela administra e ela explora a publicidade como um retorno ao seu investimento. É uma ideia muito interessante, só que depende do nível, da qualidade do contrato que o gestor público faz observando o interesse público. Mas no caso de Paris, por exemplo, o financiamento das bicicletas públicas, né, ele é feito tanto através da tarifa que se cobra pequena dos usuários, como através da exploração da publicidade desse mobiliário urbano, o que significa que o gestor público, ao fazer a licitação, ele coloca como contrapartida a implementação e a gestão desse sistema de compartilhamento de bicicletas públicas. Estão chegando a quase 20 mil bicicletas lá e isso exige um aporte de recursos substancial. E lá não tem o problema de roubo, do furto da bicicleta? Tem. O problema de roubo, o furto da bicicleta, ele é comum a qualquer cidade que tenha um uso expressivo da bicicleta. Com o tempo, né, a própria demanda dos usuários, né, e a oferta privada de cadeados, sistemas de prendimento, estacionamentos privados, onde eu posso deixar uma bicicleta, ele vai se desenvolvendo porque existe a demanda para isso, né? O que hoje a gente não tem esse desenvolvimento do lado privado, porque a gente realmente tem uma demanda que é muito baixa. Então, nós estamos entrevistando o professor Rafael Milani Medeiros,
a respeito da bicicleta e a mobilidade urbana. Hoje, com todas as informações que nós temos do tempo, através da internet, dos meios de comunicação, fica fácil se deslocar dentro das cidades com bicicleta, porque você pode prever se um dia vai fazer sol. Curitiba não se enquadra muito, porque aqui às vezes faz as 4 estações no mesmo dia. Mas isso também é, digamos assim, um instrumento para que as pessoas usem a bicicleta, não é? Você poder prever como será o tempo daquele dia e que você não vai ter uma chuva ali que vai te deixar. Eu vou mostrar uma imagem para a gente colocar um fim aqui nessa discussão sobre a questão do clima. Essa imagem ela mostra como são a integração entre os modais, né? As pessoas chegam na estação de trem de bicicleta e eventualmente começa a temporada de neve e as bicicletas ficam congeladas embaixo da neve, né? Até que a neve acabe e as pessoas voltem a usar essas bicicletas. Então, a complementaridade entre os modos de transporte ela é importante para trabalhar esse aspecto do desestímulo, que é um fator de desestímulo, que seriam as condições climáticas, né? Porque se eu, por exemplo, eu vou até o centro da cidade, começou a chover, as 4 estações de Curitiba, começou a chover, eu deixo a minha bicicleta em um local seguro e eu posso voltar de ônibus, eu posso voltar de táxi, eu posso voltar por um outro meio de transporte para minha casa. No Brasil, nós estamos vivendo o fenômeno do automóvel, principalmente nos últimos anos. Nós sabemos que hoje o Brasil já é o 4º ou 3º produtor mundial de automóveis. Você não acha que ainda a competição do automóvel ela será grande nos próximos anos, em função do status, do conforto que o automóvel proporciona em relação à bicicleta? Se as municipalidades não agirem, porque a esfera da gestão do trânsito é dentro do município que se dá, até porque na esfera federal o que poderia se fazer é aumentar a tributação sobre a posse do automóvel, né? E a gente já tem uma das tributações maiores do mundo, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio vice-presidente da Renault que falou isso num evento que eu fui esses dias. Se os municípios não agirem em termos de reduzir o uso, não a posse, mas o uso excessivo do automóvel no espaço urbano, o que nós vamos ter é uma acentuação dos problemas que a gente já está vendo hoje, que são cada vez mais frequentes e mais extensos, né, o número de engarrafamentos, né? Então, assim, é importante a gente saber que eu não posso ver a bicicleta como a solução para a mobilidade urbana. Ela é uma parte da solução e eu não vou usar ela exclusivamente como meu meio de transporte. Eu vou usar ela em algumas ocasiões específicas para algum tipo de deslocamento, só que eu só vou fazer isso, né, assim como eu só descobri por um acaso a bicicleta como meio de transporte, as pessoas, né, na cidade só vão fazer isso se houver incentivo por parte da municipalidade, né? Muito bem. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Rafael Milani Medeiros, ele que é mestrando em Gestão Urbana, e o tema de hoje foi a bicicleta e a mobilidade urbana. Professor Rafael, quero agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado, professor.